Se alguém estiver online, ai meu cabelo, dá um ok. Se você está aí online, olha, tem gente entrando que eu estou vendo. Tá bom? Chama sua amiga. Opa! Boa noite, Drica! Drica sempre ali, ó, firme e forte, né, Drica? Pontualíssima. Pontualíssima. Tudo bem aí, Drica? Boa noite. Juliane, muito bem. Oi, Denise. É isso aí. É a mulherada querendo saber os desafios no casamento pós-maternidade. E nós vamos ter um papo muito legal essa noite. Isso mesmo, olha, Alô. Raquel, já tem aí, muito bem. Se você entrou e quer chamar sua amiga, compartilha. Boa noite, Ju. Boa noite, Raquel. Boa noite, Denise. Boa noite a todas. Boa noite, Carol. Já começa a bolar sua pergunta. Eu sei que você tem dúvidas Uhum. e várias dúvidas, várias questões para perguntar sobre o seu casamento depois que os nenéns nasceram. Tenho certeza disso. Estou aqui com a Denilma Duarte. Uhum. Conheci ela pessoalmente hoje. É uma querida, viu? Eu sou privilegiada. Parece que nos conhecemos há tanto tempo, fala a verdade. Parece que nos conhecemos há muito tempo. Ela com seu marido, Cláudio César Duarte, viu, gente? Uhum. Não confunda com o pastor Cláudio Duarte, aquele que faz piada, não é o mesmo. Eu vi a cores ao vivo. Não é, tá? Olha só, a Denilma é casada com o Cláudio César, tem mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eles têm um ministério muito legal para casais. Antes, assim, um tempinho atrás, eles faziam até preparação para casais, tipo curso de noivo, né? Uhum. Uhum. E olha, ó, eles frequentam hoje a comunidade batista de Moema. E eu tenho certeza que ela, com esse conteúdo, nossa, é uma gerente de RH, psicóloga, ajuda muitas mulheres, crianças, adolescentes. Então, olha, o Daniel falou aqui, ó, Ah lá. família Reis presente em São Ah Paulo. lá. Ô, Daniel, nós estamos de olho em você. Sua mulher está lá em Belém do Pará. Pensa que eu não estou sabendo? Muito boa noite, Daniel. É isso aí, os homens participando. Tem que participar mesmo, né? Uhum. Olha a Fabiana Brito participando com a gente. Já falei de você, hein, Hum. Fabi, para Denilma. É verdade, Boa querida. noite, a Cleoni. Isso mesmo, gente. Então, essa noite é bem especial. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês a Denilma. A gente vai começar com uma perguntinha que eu vou deixar ela responder para vocês, tá? E vocês já vão bolando, tá bom? A sua questão. Denilma, olha só, depois que a gente casa, a gente tem os nossos filhos e muita coisa no corpo da mulher muda, Uhum. né? Os hormônios, o temperamento. Como que a gente pode começar esse papo falando de como que a gente deve controlar o nosso temperamento com o nosso marido? Uhum. Como que a gente tem que ter esse ponto, esse equilíbrio e de não ser tão injusta com eles em alguns momentos Uhum. que a gente acaba sendo? É uma fase difícil, né? É difícil porque a mulher está sofrendo uma série de mudanças físicas desde o primeiro mês de gravidez. E se o filho é muito desejado, então a coisa se torna muito mais intensa, né? Mas os hormônios começam a aumentar demais. Então a irritação aumenta muito e o corpo começa a mudar. Não é só o emocional, mas o corpo começa a mudar. Então, eu acho que o mais difícil é a mulher acompanhar essa mudança do corpo, essa mudança de humor e se preparar para receber um serzinho que a gente não sabe é carinha. Hoje a gente até consegue ver nos ultrassons supermodernos a carinha do bebê já lá dentro, já tem uma noção, mas tudo é uma grande novidade, a gente não sabe de fato como é que vai ser esse relacionamento
pós-parto, né? Pós-parto. Muitas mães acabam entrando até em depressão, Sim. né? E é muito comum, e é muito comum, e é muito difícil, muito triste, porque não é uma coisa que elas desejam, né? Então, essa mudança corporal é complicada, porque mexe com toda a autoestima da mulher, né? De repente, ela era magrinha, bonitinha, toda jeitosinha, e começa a crescer uma barriga, muda o seio, muda a estrutura do pé, o pé fica inchado, algumas ficam até parecendo um pãozinho, né? No pé, mas não tem o que fazer, tem que se cuidar, tem que procurar ajuda da sua ginecologista, do seu ginecologista, ver quais as melhores formas de você manter teu corpo saudável, uma boa alimentação, uma boa caminhada. Tudo isso se a mulher tem todo esse tempo do mundo, que geralmente não tem. Tem, Nesse né? nosso mundo moderno, não tem como você ficar muito tempo no trânsito, então você não tem muito tempo para se cuidar muito. Hoje tem milhões de cremes que você passa na tua pele, que preserva a tua pele melhor, né? Mais do que antigamente. Antigamente só tinha óleo de amêndoas e se contente com isso. Hoje em dia não, hoje você encontra muita coisa no mercado que você pode facilitar no cuidado da tua pele. Só que o emocional não tem muito o que fazer, né? Você tem que cuidar dele sim, ter muita persistência, muita determinação para que isso não afete a tua vida com o teu marido, né? Então, tem a ver com antes do parto, sim, e tem a ver com depois do parto, né? E aceitar que seu corpo mudou, seu corpo é diferente, você é diferente hoje, né? E quando o bebê nascer, você saber que vai ter um tempo para o teu corpo voltar ao normal, ele vai voltar, não como antes, provavelmente, mas ele vai voltar ao normal. E tem que ter essa aceitação de que é um processo, de que tem um tempo para tudo. É. Não, e são várias coisas, né, que interferem. É a parte do corpo, que eu acho que isso mexe muito com a mulher. E também as noites mal dormidas, né? Sim, Porque sim. geralmente o marido que trabalha, é difícil o marido acordar à noite, essa é uma função que fica para a mulher, né? E porque ela tem que amamentar, mas mesmo assim eu conheço muitos pais que acordam de madrugada, Sim. né? E qual que é assim, o maior erro que a gente acaba cometendo? Ai, gente, já tá falando, eu tô fazendo um filminho na minha cabeça assim das coisas Lembrando o que eu bom fiz. tempo. Maior erro é a gente achar que o marido tem uma bola de cristal, Olha né? só. E que Tá ele vendo, mulheres? sabe, e que ele sabe tudo que a gente está precisando. Se a gente não comunicar, não tem como. Eles não vão descobrir. Mulher tem intuição, homem não tem. Então você precisa dizer para ele: eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você coopere comigo. Eu preciso que você esteja do meu lado. Eu preciso que você segure um pouquinho o bebê porque eu preciso tomar um banho, né? Faz ele dormir, troca uma fralda, ajudar nesse processo. E que é muito difícil a mulher pedir, Tati, porque a gente acha, na verdade, quando nasce aquele bebezinho, que ele é toda a sua responsabilidade, né? Você é como se fosse uma mãe sozinha, e não é verdade. Existe um pai na história, né? E o pai quer se envolver, mas ele não tem essa intuição feminina de cuidar de um bebê. Isso é um instinto materno que E a é gente tem que dar presente uma de Deus. direcionada, né? Sim, tem que dar. Tem que dar e perceber que eles fazem diferente da gente. O tempo deles é diferente, o ritmo deles é diferente, a percepção deles é diferente. Então, hoje eu vejo que os homens são muito mais modernos, muito mais ativos, muito mais envolvidos do que há 50 anos atrás, né? O máximo que você conseguia ver era um pai segurando um bebê e era o máximo. E pai que se vangloriava: nunca troquei fralda do meu filho, né? Como se aquilo fosse alguma glória. É. Mas porque o papel do homem e da mulher era muito distinto, né? A mulher que acordava, a mulher que amamentava, a mulher que trocava, a mulher que arrumava a casa, a mulher que fazia tudo. Hoje não, hoje está muito mais moderno. Então, há uma troca muito maior entre marido e mulher. E colocar esse marido
esse pai, nesse contexto de cuidar do filho, é muito gratificante, é a coisa mais linda do mundo. Você vê um pai segurando um bebê, trocando o bebê, Sim. dando um banho no bebê, enquanto você está fazendo uma outra coisa, ou até descansando, e por que não, né? Nossa. Eu acho que entra aí também um sentimento de culpa muito grande. Muitas vezes a mulher não se permite relaxar, não se permite se cuidar. Eu lembro quando a minha mais velha teve a minha netinha, Micaela, com 15 dias, eu falei, filha, deixa a Micaela aqui e vá fazer sua unha. É rapidinho, você vai ali, 15 dias de pós-maternidade, você sai do hospital, você precisa se cuidar. E ela foi com o coração pequenininho. E a gente se falando por telefone, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Ela foi, se cuidou, voltou feliz, tranquila, mas porque ela tinha um apoio aqui desse lado, né? Então, esse apoio, esse suporte, pode ser uma mãe, pode ser uma amiga, pode ser o marido. Muitos deles estão tirando férias durante a época de nascer o bebê para poder dar um suporte para a mulher. Eu acho isso sensacional. Tá aí projeto do Não, homem ter licença paternidade. Por 180 dias, é isso? É bastante. Bastante, né? Tem que pôr para trabalhar. Nossa, vamos ajudar. É bastante, é bastante. É bastante mesmo. Mas esse negócio da culpa realmente acompanha, né? A mãe acaba se deixando não se cuidar, com medo de que às vezes as pessoas vão falar, tá lá arrumando cabelo, tá fazendo luzes, e o filho tá lá com a sogra, tá com a mãe, e nossa, isso aí, porque sempre tem as pessoas que comentam, aquelas amigas, né? As amigas, né? Então, esse negócio daí realmente é meio complicado. E eu achei interessante que você falou, Denilma, da bola de cristal. Eu acho que não só depois da maternidade, né? Que a gente acha que o marido tem que ter logo, porque como o nosso temperamento fica um pouco mais impaciente. Mas então mandou, você né? quer mais mandona, né? Você quer que ele tenha iniciativa de fazer as coisas. Boa noite, Heloísa. Tudo bem assistindo isso aí, Heloísa? Minha cunhada. Ela é que é a mãe do Rian. Olha, tem o Rian também, viu, Heloísa? Que legal. É isso mesmo, Carol. A rede de apoio é muito importante. Se não tem um tempo a sós, fica difícil. É verdade, né? é verdade. E essa bola de cristal, até hoje, né? Às vezes os nossos filhos, o meu filho Rian tá com 6 anos, eu tô com um pequeno de 3 anos, e e é muito. E às vezes eu acho que o Paulo, ele poderia tomar uma atitude que ele já deveria ter pensado muito antes, que eu no lugar dele eu faria, mas ele não tem essa bola. A característica do homem não é essa, dele, né? É dele. Então é complicado, né? A mulher consegue perceber a necessidade do outro mais rapidamente. É intuitivo, né? O homem não. O homem precisa saber o que a gente está pensando, o que a gente está precisando, né? E eles ficam confusos, porque para eles não tem lógica, para a gente tem. A gente é tão óbvio. Não é? Como é que eles não percebem? Não é possível. E aí entra o negócio da mulher não entender esse lado e não respeitar o marido, e aí ele se sente desrespeitado. Sim. E ela fica sentindo que ele foi desamoroso com ela. Aí é o ciclo, não me entende. Oi, Céia, minha irmã Céia. Oi, Céia, seja bem-vinda. Thaís, tudo bem, Thaís Pinho? Seja bem-vinda também. Várias mães aí, que eu tô feliz de estão muito legal, né? E assim, eu vejo que muitas mães, Denilma, tem muito exagero para cuidar dos filhos, né? Principalmente primeiro filho, né? Primeiro filho, aquele cuidado, é o cristal, né? O segundo, cai a chupeta no chão, eu mesmo. Limpo aqui na salinha e me põe na... Ai, coitado de quem tem 3, né? Mas eu acho que esse cuidado faz mal para os próprios filhos, não é, Denilma? O excesso sempre é ruim, né? E achar que você é única, só você sabe cuidar. E eu vejo assim, é uma coisa de geração, né? Como a informática nos traz muita informação,
as mulheres e os homens acham que eles sabem tudo. E a verdade não é essa, né? A gente só aprende porque a gente troca. Porque alguém já viveu isso. E você vai aprender com o que você está vivendo também. Minha mãe costumava dizer que a melhor escola é a vida. É Né? verdade. Então é naquele dia a dia ali que você vai aprender. Ouvindo outras pessoas mais maduras, pessoas com... Oi, Dani Francis, minha sobrinha. A família inteira está Ai, aqui. minha família apoiando. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, minha mãe, nós somos em 8 filhos, né? 8 irmãos, né? Então imagina ela cuidando Difícil. de 7 mulheres e um homem, né? Que era o último, e ela dava conta. Mas ela tinha o apoio da mãe dela, ela tinha o apoio de amigas, né? Então ela ensinou pra gente que a rede de amigos é muito importante para Olha que cuidar, legal. né? Eu tive as minhas filhas, minha mãe cuidava das minhas filhas quando eu precisava. A gente viajava, era com minha mãe que ficava. As irmãs ajudavam a cuidar. Então, a gente precisa saber que a gente não nasceu sozinho e a gente não nasceu sabendo de tudo. A gente precisa saber o que o outro viveu e ouvir e aceitar que o outro tem mais experiência que a gente. E nesse ponto entra a humildade. É verdade. A humildade de reconhecer que eu não sou dona da verdade, né? E que outras pessoas já viveram e que deram certo, né? Então, ouvir a mãe, ouvir o pai, ouvir o que o mais velho tem para te dizer, isso só agrega valor para a tua vida. Para a tua vida, para a vida do teu filho. Isso me lembra uma coisa que eu ouvi, né? Ouvir é difícil. Mas assim, Denilma, não tem as opiniões. Ai, cuida assim que é melhor. Aí vem a sua, não, faz assim, não. Põe a aguinha quente, não. Usa o lencinho umedecido. Não, dá essa papinha. Não, agora não é hora de dar papinha. Não, leite? Não, você tem que comprar esse tipo de leite. Não, não compra esse. Não, faça assim. É terrível. Ouvir é bom, mas até terrível. que ponto que a gente tem que ser educado? Não é difícil, até porque as médicas também, os médicos, os pediatras hoje, cada um tem uma forma diferente de pensar. Então, quando eu ouvi falar que criança não pode ir para a praia com menos de não sei quantos meses, eu falei, como assim? A gente ia para a praia e acabou, levava para a praia, qual o problema? Hoje em dia é virose para tudo que é lado. Então a gente tem que ouvir, né? Tudo que está por aí mas a gente tem que reter o que é bom. A própria Bíblia fala. Você tem que ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Ficar para você a melhor experiência possível. Ouve, tenta, não deu certo, olha, para você funciona, para mim não funciona. E esse exagero com o filho acaba influenciando o marido. Sim. Porque o marido, ele fica enciumado. Ele fica em segundo plano, Fica em o que é segundo plano. muito perigoso. Eu sei que no primeiro ano de vida não é fácil mesmo. E, Pri, nossa, quantas amigas deliciosas de encontrar! Ah, que Pri, lindas! Boa noite, Pri. Tia Ângela, olha, a família Tia inteira Ângela. tocando. Ó. Essa Priscila é minha filha de coração, que mora bem longe, né, Pri? Ai, que legal, Priscila, seja bem-vinda. Então, eu vejo assim, nós estamos falando sobre do marido que a gente coloca em segundo plano. E coloca ele em segundo plano. A gente precisa entender que assim como a gente está se adaptando com esse novo bebê, com essa nova família, ele também está se adaptando. E o ruim para ele é que ele não sabe muito bem como lidar com esse bebê. É como se ele não fizesse parte desse processo, né? Porque o bebê chega, ele vem para o nosso colo, a gente amamenta, a gente acalenta, a gente faz dormir, a gente aconchega, a gente troca, a gente dá banho. E ele fica meio que de espectador. Às vezes ele quer ajudar, mas a gente fica meio super protetora demais. Faz parte da maternidade. Então você não sabe fazer, quem faz direito sou eu. E a gente não dá a oportunidade dele entrar nesse circuito. E aí a gente esquece que a gente é mulher. Que do lado desse
pai, existe um homem. É a mesma pessoa. É aquele homem que você dizia para ele todo dia que amava, que ele estava lindo, que ele era o amor da tua vida, né? E a gente exclui, de repente, esse homem da nossa vida por causa de um serzinho que até então a gente não Gostoso. conhecia, lindo, fofo, que chora e que quer colo e que só para quando você acalenta. A gente substitui muito rápido, muito rápido. E não é verdade. justo, não é justo. Não é justo com ele, não é justo contigo e não é justo com o bebê. E às vezes o bebê já cresceu, né? Uhum. E continua E o continua- foco no bebê, que já Sim. está com 3, 4, 5, 10 Aham. anos. E ele continua e o sendo. filho e o marido já vai se afastando cada Uhum. vez mais. E aí que. E o que a gente faz quando acontece isso? Eu acho que precisa ter uma coisa muito importante. Oi, Oi, Ana Cidinha, Paula. oi, Oi, Ana Cidinha. O que eu acho que é muito importante a gente fazer? A gente separar um tempo, colocar isso mesmo na mente. Antes mesmo do bebê chegar, você colocar na sua mente que você precisa dedicar algum tempo para o teu marido nesse primeiro ano de vida. Depois que passa esse primeiro ano de vida, se você entrar nessa rotina de ter uma vida a dois, voltar a ter uma vida a dois, as coisas vão fluir naturalmente. Se você não colocar, vai ficando cada vez mais difícil, Tati. Então, já combina mãe, pai, sogra, amiga, irmã. Uma vez por mês a gente vai sair nesses primeiros 6 meses, depois a gente vai sair toda semana. E qual é a avó que não quer ficar? Eu adoro. Então eu sempre falo assim, é o melhor sacrifício da minha A voz vida. estraga um pouco? Totalmente. Mas essa é a função de vó, gente. Se vó fosse para educar, ela paria, não era mãe. É não era verdade. mãe. Vó é para paparicar, né? É verdade. Vó tem que ter a casa o melhor lugar que o neto vai achar que é para ele ir, né? A minha neta fala, vó, a sua casa é o melhor lugar do mundo. Ai, que gostoso. Mas ela sabe por que eu também, porque ela disse que eu dou doce para ela. A mãe dela me mata, né, Acho que Keila? todas as avós gostam de dar doce, né? Cadê a Nubinha? Tá aí? Não tem jeito, né? Então, faz parte. Isso só cria vínculo, só facilita a vida da filha ou do filho, para eles poderem ter uma vida a dois também. Sim. Porque se deixar, a gente vive mesmo em função do filho. Noites mal dormidas, olheira, você acorda cansada. E mal-humorada, né? E mal-humorada. Então você tem que ter um tempo. E se o casal demora muito tempo a fazer isso, a sair, eles vão perceber que eles não têm mais assunto. Porque por meses eles só falam de bebê, de dores, de cansaço, noite mal dormida. E aí, de repente, você sai com o teu marido, fica um olhando para a cara do outro e não sabe do que conversar. Vão falar, será que ele está bem? Será que o bebê está bem? Será que ele dormiu? Será que ele comeu? Será que... É só isso. Então, você tem que redescobrir como é ter outra vez um namorado. Como é ter outra vez um marido na tua vida. Muito bom. E é importante, é essencial. É. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que sempre foi disposta, disponível, cheia de vontade de nos ajudar com as crianças pequenas. E eu acho que a mãe, assim, esse apego que tem com a criança, que faz mal para a criança, faz mal para ela e para o casamento, né? Ela não querer... É o negócio da humildade, né? Saber que precisa de alguém para poder ajudar dela naquele momento, só dificulta. Eu lembro que quando eu tive o Felipe em outro país, e eu achava que por estar sozinha, minha família não estava, que no nascimento do Rian, o Rian tinha a avó, a minha mãe, a minha sogra, né? A minha sogra me ajudou demais. Deixa eu colocar aqui que o pessoal tá entrando. Ajudou demais. Então, a gente tinha o apoio da família, né? E quando nós nos mudamos para outro país, não tinha essa família. E eu falei assim, e agora? Só que aí,
eu fui surpreendida com amigas maravilhosas. Elas cuidaram de mim a gestação toda e no começo foi muito difícil para mim. Imagina. Porque eu não queria, tipo, dar trabalho. Não, que isso? Eu não estava acostumada com isso. Mas, gente, foi tão importante porque elas ajudaram tanto a cuidar dos mínimos detalhes de casa, de limpeza. Quando o bebê chegou, quando eu precisava sair, elas foram um suporte para mim. Foi isso toda a diferença. E é muito importante mesmo. Porque às vezes não precisa nem cuidar muito do bebê, né? É um nome lindo mesmo, né? Heloísa Rian. Mas o que é importante é saber que tem alguém ali que está cuidando de você. E a mulher, quando volta do hospital, ela volta muito frágil, né? Então, alguém estando ali, preparando uma comidinha quente, uma comidinha gostosa, que você se sinta em casa, que tem alguém cuidando de você, isso te dá tranquilidade de cuidar bem do seu bebê, de amamentar no horário certo, de dormir, de descansar. O bebê não está dormindo, você à tarde deita e dorme. Né? E saber que tem alguém que, se ele chorar, vai estar ali. Verdade. Então, esse suporte externo é muito importante. É verdade. Faz toda a diferença. E uma coisa que ela falou sobre você ficar sem assunto. Teve uma fase na minha vida que eu focava mais o primeiro filho, tanto nele, e quando eu saía com o Paulo, a gente ficava sem assunto. Porque ficava sem, tipo, o foco era nele, e era até estranho sair sem ele, a criança. E você sabe que tem mães que ficam tão envolvidas com a criança que quando ela encontra amigas, fala assim, nossa, que delícia conversar assunto de adulto. Porque você só trata de chupeta, de fralda, ou conversa só com criança e fala aquela linguagem infantil e cuidando das coisas de criança, que você esquece que você é uma adulta. Que você tem outros assuntos, que você tem outros interesses. É verdade. Então, vamos ver aqui, ó. Tô vendo que tem pergunta. Minha mãe ajudou muito com as coisas de casa, a Priscila. Né? Isso é importante, viu, Priscila? Ó, tá vendo? Estão aprendendo hoje aqui. Peraí, aqui. A avó estraga muito, a Keila. É minha filha. É sua filha, né? Estraga, né, filha? Mas a filha adora aí, ó. Uma filha, ó. A Raquel, é que sempre digo, agora você é mãe, mas continua sendo esposa. Exatamente, É verdade, exatamente. Raquel. Muito boa colocação. Olha, se vocês tiverem perguntas, por favor. Tem um pai de 3. Esse é meu irmão. É o Darcy. Ele é uma mãe. Uma mãe, que legal, Darcy. Olha lá, tem o pai de 3, um pouco mais moderno também. Que legal, Darcy. Você cuida, então, faz o papel. Legal. Né? Ele trabalha bastante com as crianças, cuida bastante. Legal. Mas, ó, vamos mandando aqui perguntinhas, tá? Pra Denilma. Muito legal. Olha só. Quais sinais, Denilma, assim, que a gente consegue detectar que o nosso casamento está indo para um caminho não muito legal? É a falta de assunto? Eu acho que a falta de assunto é um deles. Eu acho que se a gente parar de prestar atenção no marido, é uma grande chance das coisas não irem tão bem. Então, eu acho que a mulher ela tem essa capacidade de prestar atenção em tudo à sua volta. Ela não foca só numa coisa. Então, se ela se doutrinar e se preparar para esse momento, ela vai perceber as necessidades de cada um dentro de casa. Assim como você percebe a necessidade de cada filho, você tenha 1 ou você tenha 10, você vai olhar para os 10, certo? Da mesma forma, a gente tem que olhar para o filho e para o marido. E ele vai dar sinais. Se você não perceber, é porque você não quis olhar para ele. Então, ele vai dar sinais de que ele não está feliz daquele jeito. O homem geralmente se cala, né? Se cala. E a aí, mulher já quer falar. Fazer uma DR, né? Então, apesar de que existem homens que adoram fazer uma DR também, né? Mas é típico da mulher, né? Então, ela tem que buscar o marido, tem que ver o que está acontecendo e se analisar, né? E a gente precisa olhar para fora da gente, né? Porque a gente acha que a gente é vítima nisso tudo, porque só eu cuido, só eu que
que lavo, sou eu que passo, sou eu que cuido da roupa do nenê. Nenê não me deixa dormir. Na realidade, a gente não delega, né, também, Exatamente. para ele poder ajudar a gente, né? Aí a gente fala que nós fazemos tudo. E sabe que a gente fala tanto que a gente faz tudo que eles abrem mão. Então Eles faça tudo mesmo. Ok. Você Vou quer fazer tudo? Vou assistir futebol. É mais ou menos isso. Então, eu acho que é muito importante. Super legal. Ok, muito legal. Elô, eu vou falar assim. É muito importante você conversar. Eu acho que o diálogo nesse momento é muito importante. Então, você trocar com seu marido as suas ansiedades e trazer à tona o que ele está sentindo também. Porque ele não vai dizer, olha, eu não estou gostando disso. Ele simplesmente vai se calar e vai se afastar. E a Heloísa trouxe um tema aí que eu acho que é mais complicado um pouquinho quando você tem um filho especial. Né? E quando você tem um filho especial, a tua atenção é triplicada para esse filho. Né? E a tendência aí aumenta mais ainda de você se distanciar desse marido e esse marido ficar mais perdido ainda, porque você é mãe, então você vai buscar mais informação e você tem que trazer junto esse teu marido, para ele também estar envolvido, porque vocês dois precisam estar muito mais unidos para ajudar teu filho a superar as dificuldades que ele tem. Nossa, é um desafio e tanto. É um desafio e tanto. E não é para toda mãe. Não é. Né? São mães muito especiais. São mães que... eu não sei o que acontece, mas Deus dá um dom especial. Muito especial para essa mulher. Ela se torna muito mais especial. Né? E ela consegue se superar e ela vai além. E quando você olha para os teus filhos, fala, eu não daria conta. Como é que ela consegue? Né? Mas eu acho que é uma coisa divina mesmo. É uma coisa que vai além da nossa compreensão. É verdade. E eu acho que sim, eles precisam estar muito mais unidos. E aí permitir que o marido se envolva muito mais. Eu acho que é uma missão. A missão de ser mãe, de ser pai, já é uma coisa fantástica. E a missão de ser mãe e pai de uma criança especial supera qualquer coisa humanamente imaginável. Imaginável. Né? Eu acho que vai além, vai muito mais além. Muito bom. Por isso a minha família tinha tanto medo quando descobrimos a Maia tinha espinha bífida, sim. A Maia hoje ela está com 16 anos e é uma menina incrível, né? Ela mora também nos Estados Unidos, ela nasceu lá e foi por Deus mesmo como ela foi cuidada, sofreu uma cirurgia ainda dentro do útero e hoje você vê uma menina extremamente normal, mas preparou o coração da Dani Francis e do Jim de forma a cuidarem dela de que ela possa ser uma criança normal hoje, né? Então, uma menina extremamente inteligente e nos surpreende. É coisa divina, é coisa de Deus mesmo. É coisa de Deus. Olha, quase 18 Quase anos. 18 já? Uau! Outro dia ela tinha 16, Dani Francis. Dani Francis, olha que Deus te abençoe muito. Muito mesmo, porque não é um dom especial, Deus ele escolhe pessoas para poder escolhe fazer, mesmo, né? escolhe Olha, mesmo. muito, muito bom. Bom, tem alguém que tem pergunta? Vai fazer setembro, faz 18. Uma coisa que eu ia te perguntar, Denilma. Casais que se casam cedo e logo engravidam. A mulher, tá casada 2, 3 meses, isso interfere. A mãe precisa ter mais cuidado. Então, quando você casa e você tem um tempo de conhecer, porque a gente só conhece alguém quando a gente convive, né? Sim. Não tem outra forma. É naquela convivência do dia a dia, é o dormir, é o acordar. Então, o cuidado acho que tem que ser maior mesmo. Que ao mesmo tempo que você tem que se adaptar a esse novo marido e essa nova mulher,
porque é nova, É. né? É nova. É uma novidade a cada dia. Fala, É. mas quando você era solteiro, você não era assim. Quando a gente namorava, você não era assim. E isso aparece no primeiro, segundo ano. No primeiro nem tanto, mas no segundo ano, com certeza vai aparecer alguma coisinha. E se junto com essa novidade de cada um ser, aparecer um bebê, aí a adaptação é muito pior. Então o cuidado é muito pior. E geralmente acontece que são muito novos, né? Geralmente. Começam muito novos. Então eles ainda estão se formando como pessoas, estão se formando como casal. E aí vão ter que se formar também como pais. Então, mais do que nunca, tem que buscar informação, tem que buscar o apoio, tem que buscar ajuda. Então, tudo isso... Olha lá, Priscila. O psicólogo deve saber os maridos falarem. Talvez consiga. Eles precisam falar. Isso é uma coisa importante, né? Mas então, esse ajuste inicial é muito mais difícil, mas não é impossível. Né? Eu vejo também, assim, eu conheço casais que são novos, que casam e já a esposa já engravida. E eu conheço casais que casaram tarde. Tipo, 40 anos, 45. Que é tão difícil quanto. Tipo, passa 2 meses já engravidou. Por conta, mas acho que é por conta da idade, né? E pra aí não tem esperar. que... Sim. Né? E aí também passa, mas passa pela mesma coisa, né? E eu acho que o casal mais velho, acho que ainda é pior. Porque depois de uma certa idade, a gente já desenvolve umas manias, uma maneira de ver a vida e de ser como a gente é, que fica muito mais difícil de flexibilizar a maneira do outro. Então, quando você ainda é jovenzinho, você vai se formando junto com o outro e vocês vão. E vão bem, né? Quando você casa muito mais velho, você já vai com as suas manias. Né? Então, eu não aceito essa almofada aqui nesse lugar, aí ele gosta da almofada aqui, aí você vai e troca para lá. Mas quem está trocando essa almofada que eu coloquei aqui... Então, são pequenas manias que você leva, que o outro nem sempre aceita mudar. Enquanto que o jovenzinho não. Não, já está sem vício, mas né? ainda está chegando sem vício. Tá chegando sem vício. Ó. Né? A Denilceia tem aqui, ó. Tem mulheres e maridos que afirmam, não vivo sem meus filhos. E ok. Não há problema nenhum sentir falta da presença dos filhos. O que não pode é fazer dos filhos o centro do casal. Porque os filhos, eles chegam, mas eles vão embora. E aí quem fica é o casal, é o homem e uma mulher. E vai ficar com o ninho vazio. E se você vive nessa função de só os meus filhos são importantes, eu vivo para os meus filhos, quando esse ninho fica vazio, você está morando com um desconhecido, com uma desconhecida. Sim. E aí é quando acontece boa parte dos divórcios, que lá pelos seus 20, 25 anos, cada um vai embora para o seu lado. Porque não tem mais nada Não tem mais comum, nada. Né? Viveu tanto em função dos filhos que esqueceu de desenvolver um relacionamento de casais. Se perdeu. Se perdeu. E a Drica falou, você começou a falar, né? Ô, Drica, acho que ela começou a falar para você dar dica para os maridos falarem. Ela vai falar, gente, nossa psicóloga. Eu não sei se eu tenho uma dica. Mas eu acho seu marido, você fala, agora você vai falar. Mas já falei. Mas já falei. Quando? Eu não percebi. Eu acho que o mais difícil... E eu tomo por mim, tá? Ixi, eu falo muito pouco. Falo muito pouco, imagina. A gente precisa saber ouvir. Né? E a linguagem do homem é muito diferente da nossa. Então a gente precisa ouvir. Porque a gente vai sentar para conversar com o marido, a gente quer mais falar do que ouvir, na verdade é essa. Porque a gente quer dizer para eles tudo que a gente está achando que eles estão sentindo. Sabe que eu lembrei que eu tô rindo?
Porque cada uma conhece o marido, certo? Cada uma Eu conhece o marido conheço que o Deus te deu. Se eu quero conversar com meu marido, eu quero que ele fale, eu sento com uma caixa de bombom. Boa. E aí ele já sabe, lá vem. Você Tá com adoça. más intenções. Então cada uma conhece, tem que usar as estratégias. Você não conhece seu marido, Drica? Priscila, tem que conhecer o marido e saber qual que é o Mas ponto. sabe que tem até que respeitar o jeito de cada um. Mas e aí não tem outra forma de trocar ideias. Tem que ter tempo a sós, né? É sair, conversar sobre uma série de coisas de interesse dele, até chegar no ponto que você quer conversar. Não tem jeito. Isso né? é importante. Eu acho que ouvir o marido é muito importante. E se ele ficar calado, fica calado. Não, isso que você acabou de dizer, ficar calada, eu acho que eles gostam muito, porque o homem, eu li isso num livro, tá? O homem, ele quer aquele momento que ele tá assistindo futebol, mas ele não quer que você faça nenhum comentário, ele quer que simplesmente você sente ao lado dele e fique ali. A gente quer lavar a louça, adiantar alguma coisa para amanhã no trabalho, cuidar do filho, colocar num banho, quer adiantar alguma coisa. A gente quer ficar parado é perder. Vendo aquele monte de homem correndo atrás de uma única bola. Só que pra gente ter essa conexão com o nosso marido, quão importante é a gente sentar do lado dele no momento que para ele é tão prazeroso, como ver um futebol, ver alguma partida, ver um filme de guerra que o meu gosta e eu não gosto. Mas às vezes ele quer que eu percebo que ele quer que eu sente para eu poder ele ver que eu estou interessada na mesma coisa que ele está interessado. Está interessado em estar com ele. Exatamente. E eu acho que quando você mostra interesse, fica tudo mais fácil. Ele até falar. E eu acho que a maioria dos maridos não falam. E aqui que fica entre nós e os maridos que estiverem ouvindo, eles não falam, porque na verdade eles acham que a gente é dona da verdade. A gente também acha, né, que a gente sabe de tudo. E eles acabam pensando que não adianta eu falar porque ela não vai me entender. Não adianta eu falar porque ela não vai concordar. Não adianta eu falar porque ela sabe de tudo e eu não sei de nada. Então, alguma mensagem, em algum momento a gente passou que isso fica dentro deles e aí dificulta muito mais a comunicação. Então, acho que a gente precisa abrir espaço, quebrar essa muralha, porque a gente cria. Essa muralha não saiu do nada, não. Então, cada dia foi um tijolinho, até a hora que um não consegue enxergar o outro do outro lado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pôs um tijolinho, no outro dia você tem que tirar aquele tijolinho. Você tem que manter o canal de comunicação com o teu marido. E a mulher que leva isso, né? A mulher é a sábia disso tudo. Porque o marido não vai tirar o tijolinho. Ele vai esperar que a gente faça isso. A verdade é essa. Porque ele não é de falar, ele não é de buscar ele não resolver. foi criado assim, não, né? Não. A mulher foi criada para edificar o lar, né? Então isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas tem mais. Nossa, espera aí que tem pergunta aqui. Eu trabalho muito com a Priscila. Eu trabalho muito com crianças especiais. Vejo que as mães se empenham muito mais na luta, tratamento do que os pais. Isso é verdade. E eu acho que isso tem a ver também, Priscila, com a nossa cultura, né? Que, querendo ou não, por mais que hoje a mulher esteja muito moderna, ela sai para trabalhar, ela traz o sustento de casa tanto quanto o homem. Se você parar para pensar nessas mudanças aí da Previdência, a mulher tem alguns privilégios, porque ela tem jornada dupla, não sei o quê, porque a gente toma para a gente mesmo. A gente toma para a gente a responsabilidade de cuidar dos filhos, de cuidar da casa e de cuidar do marido, como se eles precisassem ser cuidados. Eles precisam, né? E cuidar do marido, quando eu falo, é cuidar do básico mesmo, da roupa, do conforto, de onde ele vai dormir, o que ele vai comer. É cultural, é cultural. Hoje, graças a Deus, e eu falo graças a Deus mesmo, a cultura está mudando, os homens eles estão muito mais participativos, dentro de casa, cuidando de comida.
Quantos homens cozinham? Meu genro é um que cozinha muito bem, né? O que é casado com a Keila. Ele sempre está preocupado em fazer alguma coisa diferente. O Felipe, que é o genro da caçula, ele sempre está preocupado em cuidar da louça, cuidar da casa, faz um churrasco delicioso. E então, hoje, eu vejo os homens muito mais participativos na vida da família. E coisas que era coisa de mulher. Né? Eu preciso saber desse segredo. Vamos marcar o encontro. Paulo, Fábio e Felipe. Eles vão contar. Ou as meninas vão contar o segredo para você. Eu não sei. Ai, gente. Então, os homens estão muito mais ativos mesmo. Sim. E eles têm prazer em fazer isso. Né? Mas para isso precisa ter um reconhecimento, uma valorização. Né? E eu acho que o mundo está mudando. O mundo está mudando e a gente tem que se permitir a isso. Né? É verdade. Eu lembro que algum tempo atrás, quando o Cláudio queria me ajudar em casa, alguma coisa, eu me sentia tão culpada. Falei, não, vou tratar da minha culpa, que isso não é uma boa culpa de se levar. Hoje eu não tenho problema nenhum. Pode me ajudar bastante. Se bobear, eu até peço. Né? Sem que ele tome a iniciativa, amor, você me ajuda nisso, você compra isso, você faz isso. E tudo bem, faz parte. Isso é parceria. Agora, também é desenvolvido no decorrer de todos os anos. Né? Não é de repente que vai se ter esse tipo de relacionamento. E tem homem aí, gente? Quero fazer uma pergunta que eu queria que o homem ouvisse. Eu acho que só tem o Daniel. Daniel, sai daí, Darcy, Daniel. Darcy também, sai fora. Não, eu acho que também o negócio da intimidade. Como com o passar dos anos, você, principalmente os filhos, a gente deve estar conversando, né? Que os filhos acabam indo pra cama dormir com a gente. O Rian mesmo chega de madrugada, a gente vai lá. E eu, particularmente, eu amo que ele vai. Eu agarro nele, sabe, meu menino? E o Paulo conversa com ele, não pode, você tem que ficar no seu quarto. Não, às vezes ele fica 40 minutos, uma hora, o Rian insistindo e negocia e tal. Enfim, mas eu acho que isso afasta muito a intimidade. Afastou a intimidade, você não tem mais essa intimidade com o seu marido. Eu acho que dificulta mais ainda. Porque quando tem, eles ficam tão amados. A gente sempre tem uma arma a nosso favor. Essa arma essa arma é fácil, hein? É poderosa. É poderosa. Sexo é uma arma poderosa. E é mesmo. Né? E se a gente souber usar isso, a gente ganha, eles ganham e fica tudo bem. A verdade é essa. Agora, essa intimidade, ela só vai existir se a gente cultivar. Se a gente cultivar. E a mulher tem que estar muito pronta para isso também. Então, o corpo muda, então você tem que aceitar as mudanças do seu corpo, porque geralmente depois do parto, a mulher já não quer se mostrar tanto, porque já não está tão bonita assim. E ela precisa ir além disso, né? Corpo não é tudo. Não, você não é corpo. É verdade. Né? E eu vou dizer, homem não vê celulite. Não vê, gente, isso aí é verdade. Homem não vê celulite, não vê barriguinha. Homem não se preocupa com isso. Quem se preocupa com isso é mulher. Você olha para uma mulher, você vê se ela tem celulite, se ela está fora do peso. É ou não é verdade? Ele quer uma mulher segura, né? Sim. Que quer aproveitar aquele momento junto com ele. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando isso acontece, a gente consegue. Nós mulheres, às vezes, por conta do cansaço de cuidar de filho, às vezes muitas mulheres trabalham, chegam, vai colocar o filho para... Não delega as funções e acaba fazendo tudo sozinha. E aí é muito difícil você ter iniciativa para poder fazer alguma coisa, Até né? porque a gente culpa o homem de não ter tido ajuda. Porque a gente... Eu cheguei do trabalho, arrumei a cozinha, preparei o jantar, dei banho nas crianças, fui para dormir. E ele ainda quer sexo? Ah, não, vai dormir sem sexo. Vai ficar de castigo. Gente, não façam greve. Isso aí não é de Deus. Não é. Não façam greve. É complicado. Né? Não é? Então, então, assim, eu vejo que a intimidade, gente, ajuda. Até a gente ganhar sapatos novos. É uma bolsinha básica. Nada. E eu acho que sobre criança dormir... Luísa, uma boa namorada ajuda muito. Oh, nem me
amiga, muito mesmo. Isso, vamos dar assistência. Não é? Mas é importante. Não é? Você sabe que esse negócio de ficar sentado no sofá, de mão dada, abraçadinho, deitar no colo, isso tudo, ele está vendo futebol. Eu não sou chegada em futebol. Não gosto, acho Também não. chato, enfadonho. Ok, mas eu posso ficar um pouquinho... Hoje eu nem fico tanto, coitadinho, eu preciso investir mais. Mas para eles é importante esse contato físico, esse estar junto, esse ficar abraçado, fazer um cafuné. Faz parte. É a linguagem É a deles. Né? linguagem deles. Eles têm Então, que pegar, gente, ó. Toque. É toque. Tem que tocar. E criança que vai dormir na cama, voltando lá um tempinho, no tema que muita mãe se preocupa, né? Não há problema nenhum criança ir para a cama de pai e mãe, desde que não seja sempre. Desde que não seja toda noite, né? Ou a rotina já é essa, todo mundo dorme na mesma cama. O que eu acho que poderia ajudar faz um trato. Sábado é dia de vocês irem para a cama da mãe. Ou um dia na semana vocês podem dormir. Olha que legal essa com a mãe. dica, ó. Umazinha, um diazinho só, dorme lá. Acabou. Nunca sair pai e mãe da cama para filho dormir. Que é outra coisa também que é empurra, complicadíssimo. Né? Vem perna do outro lado. Mão, você quer dormir. Alguém eu me entregando. Tem que sair. Alguém tem que sair. E geralmente é o pai que sai, né? O Paulo capota. Então já viu, né? Então faz um trato. Pai, vire tchum. Né? Eu gosto que o Ian vai assim no começo. Depois eu quero ir longe. Eu quero dormir. Não é? Mas olha, você sabe que às vezes a criança ir no sábado de manhã para a cama e ficar naquele momento gostoso, só a família toda ali brincando na cama, é muito bom. Às vezes já é suficiente. Eles chegam, você ainda está dormindo, fala, fica quietinho, fica aí quietinho, tira uma sonequinha e ok, não tem problema nenhum. O que não pode é ser rotina. Eu lembro que as meninas eram pequenas e a gente costumava que elas fossem de manhã para nossa cama no sábado, né? E a gente fazia montinho. Era o pai embaixo, eu em cima, a outra em cima, e ele ficava balançando e caía para um lado e caía para o outro. E era uma diversão, né? Era uma diversão. E elas lembram disso até hoje. São coisas né? que marcam. Então são mães de família que fazem isso até hoje. Vamos ver aqui, ó. A Raquel concorda. A Nubinha é verdade. Oi, Xixa, minha sogrinha aqui. Olá! A comunicação é a chave de tudo. Cama compartilhada. Ixi, já falamos, hein, Drica? Depois de ter passado um tempo na UTI neonatal com a minha filha, vi vários casamentos acabando antes da criança fazer 1 ano. Acho que realmente nesse começo precisa de muito amor e alguma coisa. É verdade. E muita parceria. Muita parceria. E nesse caso da Ana, hoje está uma moça, a Ana Lu está uma mocinha já, né? E a gente vê como ela cresceu e se desenvolveu. Se o casal não estiver unido, se não se apoiarem, não há como aguentar. Né? A mãe vai ficar firmona lá, mas tem que ter essa parceria. Tem que ter o apoio da família, tem que ter o apoio dos familiares. E o casal tem que se unir. É hora de se unir, não é hora de se separar. E muitos pais não aguentam e vão embora. Eu conheço realmente. Porque não dão conta. Não dão conta mesmo. Mas às vezes é por conta da falta desse suporte, né? De alguém ministrar, orientar, falar, né? Mas você sabe que eu acho que uma coisa que ajuda muito mesmo, além dos amigos, é se você tem uma boa igreja com quem você convive, né? Você saber a quem recorrer. Você ter o apoio de pessoas que te amam, né? Às vezes a igreja nem dá esse suporte todo, mas você saber que tem alguém orando por você, que tem alguém olhando por você de alguma forma, que você tem para quem pedir socorro, é muito importante. É uma outra forma de você mostrar humildade, de você ver que você precisa de alguém, de ajuda. Na verdade, nós não somos nada, né? Nós somos aprendizes de mãe quando a gente tem nossos filhos, né? E quando a minha filha mais velha teve a Micaela,
falei, meu Deus, há 30 e poucos anos atrás eu tive um bebê, como é que se cuida desse ser? Tá tudo moderno, tem escola que ensina a amamentar. Antes quem me ensinou a amamentar foi minha mãe. Tem escola que ensina como você cuidar de um bebê, ajudar na cólica. Então, você foi no tranco ali com mãe junto, com sogra junto, e agora tem escola de tudo. Tem Então, escola de tudo. se você quiser adquirir conhecimento, você consegue, né? É. Mas nada como ter uma mãe que fala assim, mãe, cuida um pouquinho dela, que eu vou tirar uma soneca, eu estou exausta, né? Saber que você tem com quem contar. Isso é muito Né? bom, muito bom. Porque eu já ouvi testemunho de pessoas que decidiram não ter mãe por perto nos primeiros 15 conheço dias. também. E é tão sofrido e faz tanta falta, porque não é só o bebê, é essa mulher que está saindo de um hospital fragilizada, né? Sem saber muito bem de rotina, de nada. Sim. Né? E com um serzinho que chora de 2 em 2 horas, isso quando não chora praticamente o dia inteiro, né? Então, tudo isso a gente tem que ter humildade de buscar ajuda, de buscar conselho, de ouvir o que o outro tem para falar. É verdade. Né? Então, você aí tem que ter uma comunidade, hein, gente? Pra você congregar, um grupo de confiança. Olha aqui, ó, a Nubinha. Ixi, as crianças aqui são um problema, hein, Nubinha? Ó, a gente tem que conversar, hein? Ai, Ana Paula, aqui em casa tem o dia da cama de dormir, na cama da mamãe e do papai, Ah uma lá, vez. viu? Boa, Excelente, Ana! excelente. Boa, Ana Paula, Isso isso faz aí. tão bem para a família. É tão gostoso. Saudável. É. Que? Ah lá. Minha filha Sara até hoje com 32. Gente, Sara, toma vergonha na cara, Sara. Você Ela tem... já é casada. Gente, eu tô falando, Adora mas eu deitar vejo a no cama da meio minha da mãe, eu gente. vou lá e deito. Mas você sabe que a minha caçula, o marido estava viajando e ela ficou doente e ela veio aqui para casa. Ela foi dormir na cama com a gente, nós 3 lá. Ela queria dormir no meio. É uma delícia. Eu É adoro. gostoso, Vamos Sara. cuidar Dorme mesmo, Sara. Mudei de ideia. Porque eu também. Você está pensando no seu futuro, fala a verdade. É, isso mesmo. Funciona bem, olha. Olha que legal. Muito bom exemplo. Olha aqui, Keila. A mãe é ótima para cuidar da gente, porque o nosso foco está no bebê. É verdade, isso Keila. mesmo. Ajudei minha filha e também em São Paulo tive muita ajuda da minha mãe. Lá. Eu pude ver, a Denise, eu pude ver nossas irmãs da igreja, uma ajudar a outra após maternidade, filhos que não conseguiam dormir e a mãe também não. Consequentemente, e uma irmã da igreja ia ficar com a bebê que Ai, não que dorme. graça, Nossa, gente. que bênção, hein? Sensacional. Que igreja é essa? Pode Nossa, indicar. era de São José ou é de São José, né? Acho que era de Olha lá, Batista de São Fabi, José. mãe e sogra ajudam muito. As Isso minhas são mesmo. demais, se tivesse. E reconhecer, né? Sim, o quão elas sim. são especiais, né? E agradecer. Agradecer. Né? Eu acho que isso é muito importante, dar valor à sogra, à mãe que vai lá e cuida. As minhas dão, eu não posso reclamar. Não, e às vezes tem aquela coisa lá, né? Nora não conversa com sogra. Gente, Tem que quebrar isso. tem que quebrar isso, quebrar esses ciclos aí, porque veja o seu filho, como você quer ter uma nora que nem você, né? Então isso é muito. É isso mesmo. Veja o que você tá plantando. Vamos fazer relacionamento com a E sogra. a gente, Tati, só ensina o que a gente pratica. Porque o que a gente não pratica, a gente só fala. Porque não vai fazer sentido, não vai fazer eco. Então, é quebrar essa fama, né, de sogra que vem de geração para geração e você leva o resto da sua vida, você tem que quebrar isso. Né? Eu vejo as minhas meninas como elas se dão bem com as sogras, porque eu sempre valorizei muito isso. Né? E é muito importante, e eu passo isso para elas, é importante vocês cuidarem bem das sogras de vocês. Eu até coloquei, minha avó morreu recentemente, e eu lembro do relacionamento dela com a minha mãe.
de sogra, amigas, Ó, que confidentes. delícia isso, E gente. eu levei isso, eu me dou super bem com a minha sogra. Então a gente toma café junto. Eu tenho mais tempo com a minha sogra do que com a minha mãe hoje, porque ela mora mais longe, né? Mas Não eu pode tenho. trocar, hein? Não troco, não troco, não. Minha mãe é muito Tô especial. Mãe Porque mãe mora sempre. longe, né? Mãe é mãe sempre. Sogra a gente tem que cuidar mesmo. Mas a sogra, a minha sogra é assim, excelente, sempre tá cuidando, fazendo o que eu gosto. Ela vê eu trabalhando, fazendo alguma coisa, até para uma com fé, ela vai lá e dá um cafezinho, faz um lanchinho, super cuidadosa. Então vamos plantar coisas boas, hein, É meninas? isso mesmo. Olha, já são 10 horas, eu vou ver só se tem mais alguma pergunta. Ó, tem país, Aldrica, que é comum fazer revezamento para cuidar da nova mamãe. Ah, Que importante, que legal, hein? legal. Muito legal. Ó, a Carla Duarte é minha filha. Ó. Durmo no chamego da mãe e do pai mesmo. Ai, que gostoso. Ai, E Carlinha. dorme mesmo, Carla. Valquíria, aprender a se divertir com você. Isso mesmo, Valquíria, vamos dar risada. Ai, vamos ver, foi muito importante para mim ter a ajuda das amigas com conselhos, Que mãe, legal. sogra no pós-parto. Passa confiança. A igreja Cidade de São Paulo, se perguntou. Que legal. Que Filial legal. de São José. São José mesmo. Eu não tinha muito minha mãe do lado, fui abençoada pela minha sogrinha. Verdade, Aí, ó, verdade, tá vendo? Elô. Michele, ó. Minha mãe mora longe, mas acredito muito numa rede de mulheres ajudando uma outra, vizinha. É isso aí, mesmo. Michele. É isso Boa. mesmo. A Deoniceia, a igreja é fundamental nessas horas, na PIB Aruarama. Araruama. Tivemos uma mamãe com quíntuplos. Meu Deus do céu, essa foi mais. O Senhor falou assim: ó, pra você eu vou dar 5. Você merece. Meu Deus, as irmãs da igreja. Oh, meu Deus, graças a Deus por essa igreja, hein? Coisa boa, hein? Não, mas Deus já falou assim: eu vou te dar 5, mas vai ter gente pra te ajudar. Fica tranquilo. Eu cuido de tudo. Ó, um homem entrou, Marcelinho, Marcelo. isso aí, Marcelinho. Na Barra Funda, uma igreja, elas fazem o mesmo. Muito bem. Muito 10 isso, hein? Olha quanta igreja foi Que esse legal. Ó. suporte. Já pode marcar outro bate-papo desse. Vamos marcar, Que bom, hein? Porque, vamos olha, o marcar. horário já deu. Ah, ela tá com saudade da sua risada, porque ela que me conhece, linda. não é sua. O papo tá muito bom nesse dia, mas a gente já vai terminar. Adorei, a Fabi, quero mais. Tem que ter parte 2. Queremos mais. É isso aí, Que graça. gente. Obrigada, gente. Então, eu vou deixar agora com a Denilma para ela se despedir de vocês. E foi muito bom o dia de hoje, a noite de hoje. Eu aprendi muita coisa. Eu espero que vocês tenham aprendido também. Eu também aprendi muita coisa. Obrigada por vocês participarem aqui, dando apoio e curtindo aí a nossa conversa. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que não tem nada melhor na vida do que vida a dois. Né? Os filhos chegam, eles são bênção, é a melhor coisa do mundo. Adoro morar perto das minhas meninas, gosto de tê-las juntas por perto. O Cláudio fala que sou uma galinha que quer os pintainhos tudo embaixo da asa, quero mesmo. Mas o que fica é a vida a dois. Então, ter Cláudio como meu parceiro, meu companheiro, aquele que me ajuda, aquele que me abraça, que cuida de mim, não tem preço, gente. Então, se a gente não cultivar isso, não há nada que possa mudar. Se a gente não cuidar do dia a dia, cuidar dos detalhes e do carinho, de cativar o outro para que ele continue acreditando em você, para que ele veja em você o seu real valor, porque o tempo chega para todo mundo, as rugas chegam, né? Elas não pedem licença. E não é isso que vai firmar o nosso relacionamento, não é beleza, não é corpo, não é nada. O que vai firmar um relacionamento é a parceria, é o estar junto, é o querer ficar junto, é o querer viver até o final junto. Então, isso só é conseguido no dia a dia, num bom diálogo, numa boa conversa, numa boa comunicação e não gastar tempo, né? Investir, né? Colocar para o outro que você é importante para mim e eu preciso de você e eu tô aqui. Então, isso é que faz toda a diferença numa vida. Porque os filhos, eles não vão embora, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, mas o marido tá ali do teu lado, é ele que vai caminhar contigo essa caminhada.
É verdade. E que Deus abençoe Amém. muito vocês. Eu quero agradecer muito vocês por terem participado aí, principalmente a nossa convidada especial, a Denilma. Conheci hoje, gente, Não mas é? é uma querida. Foi bom, Foi foi bom muito mesmo. bom. E convidar vocês para terça-feira que vem, nós vamos ter um bate-papo, mas diretamente do Belém do Pará. Uau! A Drica junto com a Rita Borges, falando sobre maternidade nos dias atuais, com tanta tecnologia aí, né, gente? Então vai ser um assunto super legal que vocês precisam participar. E na segunda-feira, nossa devocional com a Núbia. Então, não esqueça, ela vai falar sobre comparação, coisa que a gente faz pouco, né? Pouquíssimo. Por que ela amamenta e ela dá na mamadeira? Então, não percam as próximas programações do Mães com Fé. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos marcar depois um outro bate-papo com a Denilma. Ótimo. Pode ter certeza. Ok, tô Tá? aqui. Deus abençoe vocês. Super beijo. Tchau. Tchau.